Olá, sou Rafael Lourenço, trabalho no Grupo Zap na área de comunicação, experiência e marca empregadora. A minha missão no Grupo Zap hoje é garantir que a jornada de todo Zapper seja incrível do começo ao fim. O Grupo Zap nasceu no final de 2017 e foi o resultado de uma fusão entre os portais imobiliários Zap e Viva Real. É uma empresa de tecnologia sediada em São Paulo, com escritório em várias cidades do Brasil e hoje tem cerca de 850 pessoas atuando na empresa. Bom, no meu entendimento, marca empregadora é algo que precisa permear várias áreas do time de gente, de todo mundo que tem contato com as pessoas, desde quando elas estão considerando trabalhar na empresa até o momento que elas saem da empresa. Então, como é algo que tem que estar ali no dia a dia de vários times de gente, na minha função, a gente trabalha criando uma narrativa e apoio a todos os times de gente para garantir que as pessoas tenham a melhor experiência, a melhor visão de marca do Grupo Zap. O Grupo Zap é uma empresa que nasce de uma fusão no final de 2017 e quando você passa por uma fusão, naturalmente perde-se muito fica aquela incógnita, qual é a identidade da próxima empresa, como que essa empresa se comporta, qual é a cultura dessa empresa. Então, num primeiro momento, até antes de pensar em marca empregadora, a gente teve alguns passos para cumprir que eram estabelecer até mesmo o nome da empresa. Nos primeiros dias a gente se chamava de Grupo Zap Viva Real, a gente falava o nome das marcas e tudo mais. Então as pessoas estavam em prédios separados, com benefícios, enfim, com tudo separado. Então a gente teve um período de construir de fato uma empresa, saber quem éramos nós, como nós nos chamávamos e qual seria a cultura, como seriam os comportamentos de cultura. Isso aconteceu muito rápido, como em cultura de startup, isso em poucos meses foi solucionado. Assim que essa etapa ela foi concluída, começou a surgir a necessidade de contratar novas pessoas, principalmente para time de tecnologia. E aí começou aquele tal de Grupo Quem, que as pessoas conheciam os portais Zap, Viva Real, eram marcas que já estavam há pelo menos 10 anos no mercado, então já participavam de eventos, de comunidades, em fóruns de pessoas de tecnologia, mas Grupo Zap não se sabia como era, qual era a cultura. Prevaleceu a de Zap, prevaleceu a de Viva Real, criou-se uma terceira cultura, como é esse local para trabalhar. E aí começou, a princípio por uma dor de atração, a necessidade da gente construir valores além da cultura que fossem possíveis de levar para fora e de criar uma estratégia de marca empregadora que facilitasse com as pessoas externas esse conhecimento de como era trabalhar no Grupo Zap. É claro que para você levar para fora, você precisa ter tudo estruturado dentro. A empresa precisa ser um local bacana para se trabalhar. Aquilo que você vende precisa ser uma verdade. Você não constrói uma estratégia de marketing para fora de algo que não é vivido dentro da empresa. Então a gente brinca que assim, no Employer Branding, a cultura é o que é o produto para o marketing, ou seja, a cultura ela precisa não só ser lançada, mas ela precisa ser vivida. E isso acontece com o tempo, não acontece do dia para o outro. Por mais que a cultura ela seja lançada, ela vai ser vivida por vários processos de RH. Depois que você tiver ali avaliações e ciclos de desenvolvimento que tratem a cultura, eventos e tudo aquilo que permeia a cultura e que as pessoas passem a ver aquilo como algo verdadeiro, real, que elas vivem no dia a dia. Diante de tudo isso, a gente começa a pensar em criar a marca em trabalhar a marca empregadora, muito até para tangibilizar aquilo que vinha acontecendo dentro da empresa, tangibilizar em comportamentos, tangibilizar em pilares que possibilitassem a gente contar tanto para quem estava dentro da empresa quanto para quem a gente queria atrair, como era trabalhar na empresa com pilares mais tangíveis. Às vezes a cultura ela não fica tão tangível no dia a dia e uma estratégia de marca empregadora te ajuda nas duas frentes. Te ajuda a comunicar dentro da empresa e fora da empresa valores que são reais para quem está trabalhando lá dentro. Como que foi isso na prática? A gente estruturou isso em 3 etapas. A primeira etapa é a construção do EVP. O EVP ele é o Employee Value Proposition, ou a proposta de valor ao empregado. Ou seja, é tudo aquilo que a empresa oferece para o empregado, não de forma necessariamente financeira, mas como valores tangíveis que quem trabalha na empresa percebe e muitas vezes escolhe essa ou aquela empresa e se mantém nessa ou naquela empresa baseado nesses valores oferecidos pela empresa. Para cumprir essa primeira etapa de construção do EVP, a gente primeiro foi para o mercado entender o que as empresas estavam fazendo. É algo novo, as empresas, mesmo as empresas que já estão mais avançadas, estão avançadas há poucos anos, né? Então muitas empresas ainda estão começando. E eu fui estudar, fui ler livros, fui pesquisar empresas que já estavam fazendo e, em muitos casos, as empresas vinham contratando consultorias especializadas. Tem suas vantagens, porque você traz alguém de fora para ter um olhar de fora,
mas a gente sabe que muitas empresas neste momento não conseguiam ter um budget para contratar uma consultoria externa. Então a gente tomou a decisão de internalizar, entender um processo, desenhar como que funcionaria e internalizar. E aí, no que a gente decidiu internalizar, dentro do time de RH, a vice-presidente de pessoas na época, a gente sentou para conversar e ela trouxe uma primeira sugestão. Na verdade, ela chamou a gente para um salão de festas do prédio dela, algumas pessoas do time de RH, para fazer uma sugestão de dinâmica, de workshop, que acabou sendo a base da estratégia que a gente tocou para a construção do EVP. Então ela chamou a gente para a casa dela, num salão de festas, reuniu ali, acho que entre 12 e 14 pessoas do time de RH e começou a perguntar para a gente se a gente fosse recomeçar a empresa, e a gente estava vindo de uma fusão, a gente tinha acabado de recomeçar a empresa, o que a gente de fato não abriria a mão, o que a gente levaria para a empresa. O que ela queria saber ali, na verdade, era o que a gente vinha percebendo como valor de fato, que já existia na empresa e que fazia a gente estar ali, que motivava a gente a estar na empresa. Essa pergunta, num primeiro momento, tende a trazer respostas um pouco mais rasas, superficiais. Então, para você chegar nos elementos mesmo do EVP, da proposta de valor ao empregado, você precisa ali ir forçando um pouco essa pergunta e repetindo essa pergunta. Então ela perguntava, mas por quê? Mas por quê? E às vezes a pessoa até ia, porque ela precisa refletir, entender o que de fato ela valoriza. Então, pegando um exemplo mais tangível, mais simples, a gente tem um dress code super informal na empresa. Posso trabalhar de bermuda, de chinelo, de boné, enfim, eu tenho um dress code extremamente informal. Isso é o quê? Mas o valor da empresa não é posse trabalhar de bermuda. A gente vai tentando entender o que isso de fato significa para a pessoa. Conforme você vai aprofundando as camadas de significado com essa pergunta, vão surgindo várias coisas que aí sim se adaptam a um valor. Então a pessoa começa a perceber que ao fazer isso, ela de fato consegue ser ela mesma e dedicar energia para o que realmente importa. Ela não precisa se vestir adequadamente para o trabalho, ela não precisa ser outra pessoa. Isso já mostra um pouco, não só a roupa, mas como a empresa é mais fluida. Isso fala muito sobre processo, sobre velocidade, sobre agilidade, sobre respeito às pessoas, sobre diversidade. Então, a pessoa que ela é toda tatuada, não tem problema, ela não vai precisar esconder que tem um cabelo diferente ou que é homossexual, não tem problema. Isso, pelo contrário, isso é muito falado dentro da empresa. Então, a gente foi percebendo o quanto isso era valorizado, mas que no primeiro momento era trazido simplesmente como, é legal trabalhar de bermuda. Gente, é muito além de é legal trabalhar de bermuda, é você se sentir à vontade no local do trabalho. Esse é um exemplo mais tangível, mais simples, mas tem outros do tipo, a gente tem uma cachorra na empresa, uma mascote que já está com a gente há uns 4 anos. E em vários workshops que a gente fazia surgia, o meu valor aqui é ter a Dalila. E a gente foi tentando entender o que significa ter a Dalila na empresa. Parece que eu estou na minha casa, tem um cachorro passe, late, eu brinco com o cachorro, então traz uma leveza e tira aquele clima corporativo. Bacana. E o que significa clima corporativo? Eu associo o clima corporativo a um ambiente engessado, um ambiente onde eu não consigo entregar. Então aqui você consegue entregar. E você vai criando teias e você vai percebendo o que as pessoas realmente percebem. Feita essa primeira rodada com a nossa VP de pessoas, ela me deu a tarefa de fazer várias rodadas com pessoas de outras áreas, sempre pegando ali entre 10 e 12 pessoas. Depois do terceiro workshop, você percebe que começa a bater os mesmos valores. Elas trazem de formas diferentes, então, em resumo, flip chart, deixa as pessoas falarem, vai incentivando as pessoas a falarem e vai anotando. E eu acabava os workshops com vários flip charts escritos, com um monte de coisa anotada. E você começa a perceber que vai começando a bater. Os valores são parecidos. O que as pessoas estão trazendo, existe uma massa crítica ali que começa a bater. Então não foram duas pessoas que trouxeram que isso era um valor, foram dezenas de pessoas e começaram a trazer valores que a gente conseguia colocar em pilares e identificar que existiam pilares. Então, rodados aí alguns workshops com algumas dezenas de pessoas, nós estruturamos o nosso EVP em 4 valores principais, sendo que abaixo de cada um desse valor existem frases que suportam esses valores. E aí lá no passo 2 e no passo 3, a gente fala por que é importante ter essas frases de apoio. Para finalizar essa etapa 1, um desafio muito interessante e que fica como dica de aprendizado é você entrar em camadas mais profundas de significado nas questões dos valores da empresa, no que as pessoas trazem nos workshops, pode ser bastante desafiador para quem está tocando esses workshops. Então eu, como profissional de comunicação interna, não era tão natural para mim
tocar isso. Assim que eu percebi, eu voltei para casa e montei ali uma análise de SWOT para perceber quais eram as forças e fraquezas desse projeto e quem poderia apoiar esse projeto dentro da empresa. Então, a partir do momento que a gente tomou a decisão de internalizar, eu parei para entender quais eram as forças que a gente tinha dentro do time de gente. E pessoas que trabalham com consultoria, desenvolvimento organizacional, muitas vezes estão super acostumadas a fazer esse tipo de dinâmica, então por que não montar um verdadeiro squad de trabalho e trazer para dentro do projeto pessoas que vão fazer isso com mais facilidade e vão apoiar. Então, as consultorias de RH, no meu caso, foram essenciais para a gente conseguir tocar essas dinâmicas e facilitar essa abordagem com as pessoas. A etapa 2 desse projeto, então, a partir do momento que a gente tem ali os pilares do EVP estabelecidos, a gente já sabe o que a gente precisa contar. E mais do que isso, mais importante do que isso, a gente já sabe como as pessoas se sentem e o que elas valorizam dentro da empresa. Então, a etapa 2 e a 3 aqui, em algum momento elas vão se juntar, porque basicamente a gente está falando de estratégia para fora e para dentro. Quando você sabe o que são os valores que as pessoas têm para manterem-se na empresa, a estratégia 2, o passo 2, é você montar um plano de comunicação que crie coerência para as pessoas. Esse plano de comunicação, ele precisa contemplar toda a jornada das pessoas. Então não é um plano da área de comunicação interna, não é um plano da área de atração. As pessoas, elas passam por pontos de comunicação com a empresa em vários momentos. Seja quando elas estão navegando numa rede social e estão vendo coisas que a empresa postou ou coisas que funcionários da empresa postaram, seja num evento, por exemplo, público de tecnologia, frequenta muito eventos de tecnologia e é um espaço muito bacana para as empresas se posicionarem. Ali precisa ter uma estratégia muito forte, pautada nos valores da empresa. Processo de atração é a mesma coisa, desde a primeira abordagem, da forma como a vaga está redigida para ser colocada numa página de carreiras. A pessoa entrou na empresa, ela vai passar por um onboarding, ela vai passar por uma integração, por treinamentos funcionais, enfim, em todas as etapas você precisa ter coerência de marca. Para que, se você realmente quiser ser reconhecido pelos valores que foram estruturados lá na etapa 1, esses valores precisam permear todas as etapas da jornada da pessoa, de antes dela entrar na empresa até depois que ela sai da empresa, inclusive principalmente o desligamento, a entrevista de desligamento, o relacionamento que você tem com a pessoa. Se você deixa de olhar para a marca empregadora, você pode ter um hater que sai da empresa e coloca tudo a perder o trabalho que você fez na empresa, né? Não é por acaso que uma das principais plataformas hoje que as pessoas buscam se chama Glassdoor, é a porta de vidro do escritório. Então as pessoas, elas olham o que acontece lá dentro. Então pequenos deslizes são cruciais para uma estratégia de marca empregadora e por isso a estratégia ela tem que ser de ponta a ponta. Dentro da etapa 2, alguns indicadores que a gente considerou importante foram métricas de redes sociais, principalmente de páginas de carreira. Então, como ali naquele momento a gente era uma empresa nova no mercado, com produtos já antigos, já estabelecidos, mas com um nome novo, o quão conhecido a gente passaria a ser no meio era muito importante. Numa estratégia de marca empregadora, você quer ser conhecido para os profissionais corretos, não para todo mundo. Mas existe um passo inicial, quando você é uma marca nova, que você quer ser conhecido. E depois você vai refinando essa estratégia e conseguindo trazer pessoas novas. Então, o LinkedIn da marca Grupo Zap, por exemplo, ele foi criado no meio de 2018, ele tem 2 anos e alguma coisa. Dentro desse período de 1 ano, do primeiro para o segundo ano de trabalho de marca empregadora, no LinkedIn, por exemplo, nós tivemos 2 números bastante expressivos. Então, o primeiro foi no crescimento da base de seguidores, que teve um crescimento de 450%, então a gente saiu de uma página nova do zero, que foi ali sofrendo para conquistar os primeiros seguidores, para em 1 ano e meio, 2 anos, a gente chegar a passar de 70 mil seguidores. E um outro indicador muito interessante é o indicador de visitas à nossa página de carreiras, que é onde de fato as pessoas vão ver as vagas e vão ver mais sobre a empresa. Esse indicador também teve um crescimento de 260%. Então, em resumo, o time de atração fica muito feliz com isso, porque eles estão recebendo mais candidatos e candidatos mais qualificados. Ainda sobre as métricas dessa etapa 2, nós temos então aqui uma métrica que é mais simples de medir, que é o LinkedIn. O LinkedIn entrega isso pra gente, então é fácil a gente entender o crescimento que a gente teve no LinkedIn, o crescimento de pessoas olhando mais a página, interagindo e tudo mais. Não é tão natural para o time de RH fazer essas métricas e você conseguir casar as informações de quantas pessoas estão na sua rede social e quantas estão convertendo para a página de carreiras, mas uma dica que eu dou é, sempre tem nas empresas pessoas de outras áreas que têm mais conhecimento sobre isso. Então, por exemplo, a gente começou a ver as métricas da página do LinkedIn, a gente não tinha muito conhecimento, não era natural para a gente, como área de recursos humanos, entender como tangibilizar isso em
de fato, conversão de venda, vamos dizer assim. Mas a gente tem um time de marketing de performance que faz isso para o cliente. Então, por que não também sentar com eles e pedir ajuda para uma coisa que agora passa a ser fundamental para o time de RH? Então, em resumo, é muito bacana crescer a audiência no Instagram, no LinkedIn, todas as redes sociais, mas no final do dia a gente precisa saber o que isso converteu. Nós temos um ATS na empresa e para a gente é fundamental saber qual a origem do tráfego que está vindo para esse ATS, ou seja, o esforço que eu tenho feito nas páginas de carreiras, na página do LinkedIn, nas redes sociais, ele está convertendo o tráfego para o ATS? Isso é fundamental para saber se eu invisto mais ou menos esforço, que tipo de esforço que eu coloco nessa estratégia. Na etapa 3, que não necessariamente começa quando termina 2, na verdade elas começam muito próximas, a gente começa a olhar como que as pessoas que já estão na empresa percebem a marca empregadora. Então, todas as ações, aquilo que a gente na etapa 2 foi muito para fora, muito inclusive para atrair pessoas, aqui na etapa 3 a gente precisa pensar muito nessa jornada para quem já está dentro da empresa. Então, além das redes sociais externas, eu tenho também uma rede social interna na empresa, tenho canais de comunicação, eventos, treinamentos, uma série de pontos de contato que aí a gente chama de reatração das pessoas, é aquele trabalho contínuo de você fazer com que as pessoas sintam, percebam marca empregadora, os valores que realmente são caros para elas, são importantes, e retroalimentar para que quem está lá dentro, inclusive, ajude-nos, inclusive, na etapa 2, de contar para quem está lá fora. Então, o marketing interno, ele é fundamental para a felicidade de quem está lá dentro e para a estratégia da etapa 2, porque ouvir de uma pessoa que trabalha na empresa, como é a empresa e quais são os valores, costuma ter um valor muito maior do que ouvir da empresa falando. Então, eu RH falando é uma coisa. O funcionário da área que ele vai trabalhar, então, vamos imaginar um dev, ele ouve o RH, ele é um profissional altamente buscado no mercado hoje. O que ele mais tem é RH tentando falar com ele. Ouvir um outro dev que ele conhece, que ele admira, falando bem da empresa, atrai ele muito mais do que qualquer estratégia interna ou institucional que a empresa faça. Então, cuidar de dentro de casa é uma parte fundamental da estratégia de marca empregadora. Isso em todos os times de gente. Alguns resultados interessantes que a gente teve de marca empregadora, que eu não vou nem falar pós, porque é um trabalho constante, contínuo, que nunca acaba, é que nesse último semestre a gente passou de uma nota no Glassdoor super baixa, em torno de 3, que a gente tinha lá pelo começo de 2018. Empresas depois de fusão sofrem um pouquinho, a gente tende a apanhar um pouquinho em redes sociais. A gente conseguiu reverter e hoje a gente tem uma nota de 4,5 no Glassdoor, que é uma nota bastante alta, com uma taxa de 95% de indicaria para um amigo. E além disso, no último mês a gente conquistou o selo GPTW também, o que reforça que essa estratégia interna está funcionando e por isso a gente está conseguindo levá-la para fora. E hoje, depois de todo esse tempo trabalhando, aqui a gente, cerca de 2 anos trabalhando, a construção de marca ela não acontece do dia para a noite, ela precisa de um tempo de maturidade para ganhar. É interessante como a gente já consegue sentir nas redes sociais, na página de carreira, no Glassdoor, como as pessoas já vivem isso. Inclusive, tem sido muito comum a gente ser marcado nas redes sociais para as pessoas falarem. Então, um exemplo muito interessante. Essa semana, um candidato que foi reprovado no processo fez um post sobre a gente elogiando o nosso processo de atração. Ele começou dizendo, olha, eu fui reprovado, mas em 6 dias cumpriram todo o processo, e ele contou para as pessoas pelo LinkedIn como foi o processo. Quando você chega num nível de coerência de discurso tão forte, você passa a ter influenciadores e pessoas falando de você, o que tem um valor imensurável. Então, cumpridas essas 3 etapas, você já tem ali um bom mapa e uma boa estratégia de marca empregadora. Claro que ela é contínua, essas etapas elas vão continuar acontecendo, você uma hora ou outra vai talvez precisar adaptar algo que você fez na etapa 1, adaptar a sua estratégia de marca na etapa 2 e na etapa 3, mas você já tem um ótimo mapa para ter uma estratégia muito funcional. Nem toda empresa hoje possui um time fixo de marca empregadora de fato. Na verdade, pouquíssimas empresas hoje têm um time de marca empregadora. Aqui no Grupo Zap, a gente estruturou da seguinte forma. Originalmente, somos um time de comunicação interna e endomarketing que absorveu demandas de marca empregadora, muito no sentido de criar uma narrativa, uma linha mestra e apoiar os times de gente a cumprirem essas etapas dos pontos de comunicação nas suas jornadas. Então, em resumo,
Pela expertise que temos de comunicação e eventos, a gente consegue desenhar essas narrativas, apoiar em termos de layout, de refação de texto e também dar uma consultoria para que todas as pessoas dos outros times de RH consigam aplicar os valores do EVP nos seus produtos. O que eu entendo hoje que um bom profissional de marca empregadora precisa para conseguir atuar nessa área? Bom, o background ele é um pouco extenso. De fato, é importante você ter um background de comunicação, porque em várias etapas do processo, como foi citado aqui, você vai precisar construir uma estratégia de redes sociais, de comunicação interna, de eventos e, em resumo, de tangibilizar uma narrativa. Então, ter um background de comunicação é bastante importante. Por outro lado, a dor principal de marca empregadora muitas vezes está no time de atração. Então você entender as dores do time de atração, viver ali junto com eles, se aproximar do time de atração é fundamental, porque é ali que a dor maior vai ser. Geralmente é dali que vai sair o dinheiro, inclusive, para a marca empregadora, porque é uma dor de negócio. Então, no meu background, por exemplo, na minha formação, eu sou um profissional, eu sou formado em jornalismo, então tenho 10 anos de experiência trabalhando em área de comunicação, mas desde o meu primeiro ano em área de comunicação eu sempre reportei para um RH, sempre tive uma proximidade. Então eu estou há 10 anos dentro de um time de RH, mas sendo um profissional de comunicação. Isso me ajudou muito, porque eu tenho o olhar de RH, pelos meus pares serem de RH, o meu gestor ser de RH, e tenho toda a questão técnica de comunicação. Ainda assim, marca empregadora é um assunto novo, que você, independente da faculdade que fez, você não vai estudar especificamente marca empregadora na graduação. Sendo assim, acho que como possivelmente outros aprendizados hoje em dia, nesse mundo super veloz, a gente precisa garimpar. E aí garimpar hoje em dia, várias coisas que eu fui fazer para aprender sobre o assunto foi, por exemplo, vou comprar livros sobre o assunto. Não tem muitos livros sobre o assunto, tem poucos. E os poucos livros que tem, a maioria são gringos e alguns inclusive super caros. Tem um livro super bacana chamado Employer Branding, Conceitos, Modelos e Práticas, da Viviane Mansi e da Bruna Mascarenhas, que tangibiliza muito de um curso que elas já aplicam há algum tempo na Faculdade Casper Libero. Tem podcasts no Spotify, tem diversos grupos nas redes sociais que estão se especializando e estão se juntando, pessoas que estão se unindo para falar sobre o tema e construir o conhecimento sobre isso junto. Então, um que eu sigo e gosto bastante é o Employer Branding Experience. Você consegue achá-los no LinkedIn e também no Instagram. Eles fazem muitas lives e colocam pessoas de empresas diferentes para se conversarem. Tem um podcast super bacana no Spotify, que é o Employee Experience, que se chama Air. Você se digitar Air no Spotify, você acha facilmente. Eles têm conteúdo super atualizado, trocando com várias empresas. Então, seguir perfil de profissionais no LinkedIn que são mais ativos e que falam sobre o tema também ajuda muito. Então, em resumo, a informação, como tudo na vida hoje, ela está super difusa e espalhada. Então a dica é estar atento aos canais, às redes sociais e buscar conhecimento sobre esse conteúdo onde você puder encontrar. Marca empregadora hoje é um assunto que está em constante crescimento, as empresas passaram a perceber a necessidade de fazer isso. Existe uma briga por talentos muito grande hoje, principalmente talentos mais qualificados, talentos de tecnologia. E quando você vê uma empresa que já cumpriu essa jornada, que já tem uma marca empregadora, pode parecer que foi fácil, mas na verdade, garanto que essas empresas passaram por várias dificuldades e desafios no meio do caminho, mas o principal é assim, não desiste, continua, porque a gente está aprendendo junto, as empresas estão aprendendo juntas, então continua buscando conhecimento e aprendendo, porque é um tema que ainda vai crescer muito e que as empresas precisam muito. A marca empregadora ela é um recorte de tudo aquilo que o RH faz. Na verdade, ele permeia várias áreas, mas ele é um recorte que tende a ganhar mais corpo e mais independência. Então, se é uma área que você gosta, que você tem interesse, a minha dica é continua pesquisando, continua aprendendo, porque vai ter oportunidade no mercado para isso e é uma área que tende a crescer no futuro. Então, não desiste, pesquisa bastante e segue firme.